Crianças, hoje a prova vai explicar a lição de português, desde o começo de quando a gente parou as aulas até agora, tá bom? Então, abram um caderno de vocês, vão pausando o vídeo e fazendo bem devagar. Pausa o vídeo, escreve, depois volta pro vídeo até terminar. Então, vamos lá. Escrevam aí, 15 a 19/3. Desse jeito aqui de vermelho, ó. 15 a 19/3. Agora eu vou fazer a leitura e vocês vão só prestar atenção. Querido aluno, você sabe o que é um blog pessoal? O blog é uma página da internet onde o blogueiro, que é o autor do blog, divulga informações, sejam pessoais, suas experiências e sentimentos ou sobre outros temas. Por isso, ele se aproxima muito de um diário. Aqui embaixo está falando assim, ó, no livro de língua portuguesa Conectados, abra na página 52 e veja um exemplo de um blog pessoal. Então, nessa página desse livro Conectados, é só para observar o exemplo de um blog. Nessa página não tem exercício para fazer, tá bom? Aí, descendo. Você tem vontade de ter um blog pessoal? Conte para um adulto próximo a você o que você escreveria nele. Então, um adulto que está mais próximo de você, você vai contar o que você escreveria nesse blog. Aí lá em cima, o assunto é letras maiúsculas e minúsculas. Você sabia que existem regras para usarmos as letras maiúsculas e minúsculas? Vamos aprender? Para escrever o nome de pessoas, o nome de animais, de cidades, países, início de frases, a primeira letra sempre será maiúscula. Então, olha os exemplos. João Carlos Nascimento, Atibaia, Brasil. A primeira letra é sempre maiúscula e as outras minúsculas. Então, aqui tem um quadrinho. Essas são as letras maiúsculas e essas são as letras minúsculas aqui embaixo, tá bom? Para aprender mais e ver mais alguns exemplos, assista ao vídeo. E aí, clicando nesse linkzinho azul, aparece um vídeo explicando. Copie no seu caderno as letras maiúsculas e depois as letras minúsculas. Então, agora você vai pausar o seu vídeo e copiar as letras maiúsculas de A a Z, igual nessa folha aqui, e depois as minúsculas, igual aqui embaixo, de A a Z. Depois que você voltou, escreva no seu caderno o seu nome completo. Não se esqueça que a primeira letra do seu nome e o sobrenome também deve ser maiúsculo. Olha o exemplo aqui, ó. Maria Júlia Almeida. Então, o M de Maria, o J de Júlia e o A de Almeida tem que ser maiúsculo. Depois de fazer isso, abra seu livro Conectados de Português e faça a página 56. Se você tiver dúvida nessa página, você pode mandar mensagem para a Pro, tá bom? Depois agora a gente vai ver, sempre pausando o vídeo e fazendo, tá bom? Se lembra de alguma palavra que termina com ão, e aqui tem alguns exemplos, ó, aqui em cima. Sifão, arranhão, limão, ração. Também há palavras que terminam com ão, que expressam um tamanho maior do que o normal. Então, amigão é maior que amigo, cabelão é maior que cabelo, pratão, ursão. Então, nesses casos, o ão é usado para dizer que a palavra é grande. Quer ouvir a história do ão? Então, clicando no link azul, que eu vou mandar a parte aí para vocês no WhatsApp de vocês, vai contar a história do ão. Agora, por último, dessa atividade, no seu caderno, copie a lista abaixo e pinte todo o ão que encontrar. Tá vendo essas palavras de vermelho? Vocês vão copiar essas palavras. Depois que eu terminar de copiar, vocês vão
pintar todos os ão que vocês encontrarem. E por último, vamos fazer a página 58 do livro Conectados de Português, tá? Então, dessa página, dessas atividades, vamos fazer as 56 e as 58. Não tá difícil, mas se você tiver dúvida, pode mandar mensagem para a Pro. Agora, vocês vão colocar essa semana aqui, ó, no caderno de vocês, 22 a 26 do 3, tá bom? E vão pausando o vídeo do mesmo jeitinho e anotando quando a Pro fala. Por enquanto é só leitura. Você sabia que o L pode ter o mesmo som do final das palavras, o mesmo som do U aqui, ó. Do U no final das palavras? Olha os exemplos. Funil, sol, azul. Aí depois disso que a gente fez a leitura, vocês vão abrir o livro Conectados de novo e fazer a página 22. Não se esqueçam que se vocês não conseguirem fazer, a Pro explica. Agora tem esse poeminha aqui embaixo. Agora ficou aqui em cima. Chamado Girassol, de Vinícius de Moraes. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Roda, 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 rodador. Vai rodando dando mel, vai rodando dando flor. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Gira, 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 girassol. Redondinho como o céu, amarelinho como o sol. Leia o trecho dessa música. Ah, desculpa, gente, ó, voltando. Vocês vão ler, que a gente acabou de ler, e no caderno vão pintar, copiar todas as palavras com L. Então, desse do girassol, todas as palavras que terminam com L, vocês vão copiar no caderno, tá bom? A Pro acabou de ler com vocês o poema Girassol. Então, todas as palavrinhas que vocês encontrarem aqui nesse poeminha que termina com L, copiem no caderno de vocês. Depois disso, número 2, esse que vocês acabaram de fazer foi o número 1. Leia abaixo o trecho da música O Pato, escrita por Vinícius de Moraes. Então, no seu caderno, copie apenas as palavras que terminam com a letra U. Então, no exercício anterior, vocês copiaram as palavras que terminam com L. E agora, vocês vão pintar as palavras que terminam... Pintar não, desculpa, gente. Copiar no caderno as palavras que terminam com U. Ó, o pato pateta pintou o caneco, surrou, a galinha bateu no marreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo. Agora, para ouvir essa divertida música na íntegra, assista ao vídeo que tem no YouTube. Agora, o que a gente vai fazer? Você percebeu algo em comum dessas palavras? Essas palavras que a gente acabou de ler. Pintou, surrou, bateu, pulou, levou, criou. Então, essas palavras são ações, coisas que o pato fez: pintar, surrar, bater, pular, levar e criar. Essas palavras que são ações, nós chamamos de verbos. Olhem outros verbos abaixo, outros exemplos: amassar, ler, dormir, jogar, atirar, comer, beber, perguntar, carregar e acordar. Essas não precisam copiar no caderno, tá? Na número 3, o que vocês vão fazer? Você consegue se lembrar de outros exemplos de verbos como esse acima? Conte para um adulto próximo os verbos que você pensou. Então, fora esses verbos que a gente acabou de ler, vocês conseguem pensar em outros? Se vocês conseguiram pensar em outros, conte para um adulto próximo a você. Agora, você se lembra das regras da letra maiúscula e minúscula, que serve para iniciar frases, nomes de pessoas, animais? Então, para
gente lembrar, acessem o link que a Pro vai mandar no grupo de vocês. Depois a gente vai ler esse poeminha abaixo. Façam a leitura junto com a Pro. Lá em cima, ó, chama Infância, de Sônia Miranda. Aninha pula amarelinha, Henrique brinca de pique, Marília de mãe e filha, Marcelo é o rei do castelo, Mariazinha, sua rainha, Carola brinca de bola, Renato de gato e rato, João de polícia e ladrão, João anda de patins, Tieta de bicicleta e Janete de patinete. Lucinha, eu estou sozinha. Você quer brincar comigo? Agora vem as perguntas sobre esse poema. No seu caderno, coloquem o número 4. Não é para copiar esse poema no caderno também. Então, número 4. Vem a pergunta. Por que você acha que a primeira letra do nome Henrique foi escrita com letra maiúscula? Lá na segunda linha, ó. Henrique brinca de pique. Vocês estão vendo que Henrique está de vermelho, a primeira letra, em maiúscula? Por que será que é maiúscula? Vocês vão responder no caderno de vocês, na frente do 4. A, B ou C. Por que será que está escrito de letra maiúscula? A, porque é o nome de uma cidade? B, porque é o nome de uma pessoa? Ou C, porque é o nome de uma loja? Agora vão escrever 5 no caderno de vocês. E a pergunta número 5 é: na última frase, você quer brincar comigo? Por que a palavra você inicia com letra maiúscula? Ó, vocês estão vendo que você também tem a letra maiúscula? Por quê? A, porque é o nome de uma pessoa? B, porque você é uma palavra importante? Ou C, porque é o início de uma frase? Agora, nós vamos para a última folha, para a penúltima folha de exercícios. Escrevam no caderno de vocês 29 a 2 do 4. E agora vamos fazer a leitura comigo. Por enquanto, só a leitura, não precisa copiar nada. Querido aluno, você gosta de história em quadrinhos? Tem o costume de ler? A história de quadrinhos também é conhecida como HQ. Geralmente tem como objetivo divertir e entreter o leitor. Observe abaixo diferentes gibis ou revistinhas de diversas épocas. Dentro dela podemos encontrar muitas histórias em quadrinhos. Agora lá embaixo. Quando lemos uma história em quadrinhos, estimulamos nossa imaginação e a nossa criação. Para compreender uma história em quadrinhos, precisamos ler não só o seu texto, mas também imagens, expressões dos personagens, quadros, balões, ícones, enfim, todos esses elementos que fazem parte dessa estrutura. Aí lá embaixo continua assim: você sabia que existem vários tipos de balões, os quais são usados para representar as diversas falas dos personagens? Veja os exemplos abaixo. Então tem aqui um balão em formato de coração, de quando a pessoa fala de amor na história em quadrinhos, o cochicho, a fala, que é esse aqui mais comum, que parece um ovo deitado. Esse aqui que tem uma lâmpada que expressa uma ideia, esse vermelho quando a pessoa está gritando, e esse que parece uma nuvem, que é do pensamento. Aí lá em cima fala assim: os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como fala, pensamento, grito. Agora eu vou ler aqui, ó. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidos como palavras que tentam reproduzir os sons. Exemplo: cabrum, para um trovão, tic-tac, que é um relógio. Então, olha nos exemplos abaixo. Esse aqui da Mônica e do Cebolinha, ó, ela fica brava e ela faz esse barulho aqui. A gente já sabe que ela tá brava só de ver esse barulho. E aí depois acontece o pau, que a gente já sabe também, não é uma palavra, mas a gente já sabe que é um som da Mônica batendo no Cebolinha.
e depois aparece ele aqui fazendo bolinha de sabão em formato de estrela. Na mesma coisa acontece no historinha do Garfield, que ele fica com essa carinha, depois aparece vários barulhos, ó, do lanche ficando pronto, da manteiga escorregando, do dono do Garfield caindo, e no final o dono fala assim: aqui está a sua torrada. E o Garfield responde assim para ele em pensamento: acho que vou ficar apenas com o sanduíche. Então, por enquanto, a gente só fez a leitura, certo? E agora tem aqui mais uma história em quadrinhos da Magali comendo. Olha o ruído que parece: chomp, 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 chomp. E aí no final ela fala: engraçado, depois do almoço me dá um sono, mas olha que horas que ela começou a comer. Tinha sol lá fora ainda. Agora coloquem no caderno de vocês número 1. Na primeira história em quadrinhos acima, Mônica e Cebolinha. O que quer dizer a onomatopeia pou? Que é essa aqui, ó. Essa daqui. O que quer dizer esse pou? Então, número 1, vocês vão responder A, B ou C. O que quer dizer? A, Mônica andando brava. B, Mônica batendo no Cebolinha. Ou C, o Cebolinha chorando. Agora uma pergunta sobre a 2. Olha a carinha dele, ó. Ele tem esse olhar em todos os quadrinhos. Quando o dono dele caiu, ele continuou com essa carinha. O que essa cara quer dizer? A, despreocupação e desinteresse com o dono. B, susto e surpresa ao mesmo tempo. Ou C, raiva por estar com fome. E agora na 3... Na terceira história, que é aquela da Magali comendo, a personagem começa a comer e o sol está na janela. E no último quadrinho, quando ela termina de comer, na janela estão a lua e as estrelas. O que isso quer dizer? Então, coloca 3 no caderno. E o que isso quer dizer? A, ela começou a comer de dia e só parou à noite. B, que ela ficou o dia inteiro sem comer. Ou C, que o tempo passou muito rápido. E por último, dessa semana, número 4, coloquem aí no caderno de vocês. Veja a história em quadrinhos abaixo. Tente imaginar o que o macaco pensou ou falou nos quadrinhos e conte para um adulto próximo a você. Então, na verdade, esse não precisa escrever no caderno. É só contar para um adulto o que vocês colocariam dentro desses quadrinhos. Só isso. No primeiro quadrinho, o macaco está sonhando com um tubarão. No segundo quadrinho, o que ele gritou? E no terceiro quadrinho, o que ele pensou? E no último, que ele já está dormindo, o que ele sonhou? Depois, por último, vocês vão abrir o livro A Prova Brasil, que é aquele azul, e fazer a página 6, pula a 8, pula a 7, não precisa fazer a 7, e façam a 8 e a 9. Não tá difícil, mas se precisarem de ajuda, é só pedir para Pro. Então, vão fazer a 6, a 8 e a 9. Agora sim, é a última semana. Escrevam no caderno de vocês. 5 do 4 a 9 do 4, do jeitinho que tá aqui. Hoje vamos falar sobre o assunto mais visto atualmente, o coronavírus ou Covid-19. Ele é o motivo de estarmos longe da escola e também a razão para ficarmos mais tempo em casa. Então, tá vendo? Todo mundo falando a palavra coronavírus. O rádio, a televisão, as pessoas. E aí o menininho pergunta pro cachorro assim: Billy, o que é isso? E por que todo mundo só fala disso? Então, na ilustração, por enquanto, não precisa copiar nada. Na ilustração acima,
nós podemos observar que o tema coronavírus é comentado nos jornais, rádios e entre as pessoas. Atualmente, é um dos motivos de maior preocupação entre todos. Na imagem que acabamos de ver, o homem faz perguntas para o seu cachorro. Ele pergunta assim: Billy, o que é isso? E por que todo mundo só fala isso? Então, agora no seu caderno, coloca número 1. E agora a gente vai colocar a resposta que o cachorro daria se ele pudesse falar. Lá em cima, ó. O que ele responderia? A, B ou C? A, que o coronavírus é um vírus do bem e por isso todo mundo gosta de falar sobre ele. B, que o coronavírus é um vírus novo, está circulando o mundo todo e falamos sobre ele para não esquecermos de nos cuidar. Ou C, que o coronavírus é um vírus que podemos pegar apenas no frio e por isso não falamos muito sobre ele. Então não se esqueçam que só uma resposta está certa. Agora embaixo, não precisa copiar, por enquanto só leitura. Ao longo do último ano, aprendemos os cuidados que devemos tomar para não ficarmos doentes. Abaixo você vai encontrar orientações importantes para proteger a nós mesmos e a nossa família. Então, coloquem no caderno de vocês número 2. Vamos relembrar alguns cuidados importantes. Então, o que vocês vão fazer no número 2? Leia e copie no seu caderno apenas as frases com orientações verdadeiras para a prevenção ao coronavírus. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 frases e só tem 3 frases verdadeiras que é para a gente fazer para não pegar o coronavírus. Vocês vão copiar no caderno de vocês, na número 2, só as 3 frases verdadeiras. Primeira frase, se reunir com vários amigos. Segunda frase, compartilhar os objetos pessoais. Terceira frase, manter distanciamento e evitar aglomerações. Quarta frase, lavar as mãos frequentemente com água e sabão. E por último, usar máscara sempre que sair de casa. Então, vocês vão copiar as 3 frases verdadeiras. E agora, leia a tirinha abaixo e responda as questões no seu caderno. Então, na primeira tirinha aqui, no primeiro quadradinho, a Mônica fala assim: o Cebolinha pegou na minha mão e ficou todo sem jeito. Até saiu de repente. O que será que ele está fazendo agora? E olha o que o Cebolinha foi fazer. Correu lavar as mãos. Número 3, coloque o número 3 no caderno de vocês. Por que você acha que o Cebolinha saiu correndo de repente para lavar as mãos? Qual que é a resposta certa? A, B ou C? A, porque era a hora do almoço? B, porque o Cebolinha é cuidadoso e segue as orientações para se prevenir do coronavírus? Ou C, porque a mão dele estava suja? Só uma resposta tá certa. Agora, por último, 4. Na sua opinião, o Cebolinha agiu corretamente ao chegar em casa e lavar as mãos? Você também faz isso? Conte para um adulto próximo a você. E por último, só tem um recadinho para vocês, mas não precisa copiar no caderno. Querido aluno, faça a sua parte e siga as orientações para se prevenir. Converse com os adultos que moram com você e contem para eles tudo o que você aprendeu sobre o coronavírus nas atividades das últimas semanas. A prevenção é a nossa maior defesa. Então, acabou todas as atividades de português desde o começo até agora. Se vocês tiverem dúvida, só mandar mensagem para a Pro. Um beijo.